Por Dentro da Política, conversa com o deputado Fernando Capês, do PSDB. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, deputado. Muito obrigado, Jorge. É uma honra estar com você aqui. Deputado, preside a Comissão de Constituição e Justiça nessa casa, mas o assunto de hoje é CPI das operadoras de seguro. O deputado Fernando Capês é subrelator do segmento de autos desta CPI. Há quantas anos da CPI, deputado? Bom, a CPI está apurando, mas não sei se vai dar tempo, porque ela foi criada em outubro, mas só instalada efetivamente em dezembro. Tem um prazo de 120 dias de funcionamento. Nós estamos tentando, então, correr contra o tempo. A CPI está apurando fatos gravíssimos. É importante aí que o nosso telespectador saiba do que está acontecendo. Imaginemos que você tem o seu carro batido. Amassaram o seu automóvel. Muito bem. Qual é a sua tendência natural? Pegar esse automóvel batido e levá-lo à oficina que fica na esquina da tua rua. A oficina no qual você tem confiança, onde você conhece o mecânico. Aí você liga para a seguradora. Sabe o que a seguradora te diz? Você só pode levar o seu automóvel para consertar numa oficina credenciada. Senão nós não cobrimos. É mentira. Você tem direito de levar à oficina que você bem entender. Você não está obrigado a levar na oficina credenciada, mas eles dizem para você, leve o seu automóvel só nas oficinas credenciadas. Sim. O consumidor, o segurado que tem informação, que sabe, diz, não, eu faço questão de levar na oficina na qual eu confio. Aí eles vão dizer, olha, nós não nos responsabilizamos, mas o segurado é firme, não se deixa iludir. Eu quero levar na oficina da minha confiança. Aí então eles dizem, olha, se você não levar na oficina credenciada, nós não vamos te dar carro alugado para você usar, sim, não vamos mandar o guincho buscar o teu carro, não vamos retardar a liberação do veículo e assim por diante. Ora, não pode ser estabelecida nenhuma diferenciação entre a oficina credenciada e a oficina da preferência. Ainda que as vantagens não estejam no contrato, no momento que a seguradora ofereceu alguma vantagem, automaticamente ela está obrigada a dar esta vantagem para a oficina não credenciada. Então já começa aí. Bom, um parênteses. Por esta razão, nós apresentamos um projeto de lei proibindo a seguradora de influenciar, aconselhar ou constranger o segurado a levar o seu automóvel para conserto em oficina credenciada. E mais, ela tem o dever de informar o segurado que ele tem o direito de levar o carro para consertar na oficina que bem entender. Isso está consignado no contrato ou não? As seguradoras, em geral, não dão essa informação ou ela fica ali no subliminar, nas letras miúdas? Jorge, normalmente fica no subliminar, na letra miúda ou omisso. Mas o Código de Defesa do Consumidor torna irrelevante a existência desta cláusula, sim, ou não. Muito bem. Agora, Jorge, por que a seguradora quer tanto que o segurado leve o carro para consertar na oficina credenciada? Sabe por quê? Porque ela negocia com essas oficinas credenciadas o preço lá embaixo. Então a mão de obra tem um pagamento bem pequeno, bem reduzido, e as peças, então, um preço menor ainda. Com isso, a oficina credenciada, algumas delas autênticas bocas de porco, desculpem a expressão, é obrigada a comprar uma peça usada ou recondicionada, porque a seguradora não remunera a compra de peça original. Mas pode a seguradora estimular a compra no mercado paralelo, criando problemas para o consumidor, está sendo lesado no seu dinheiro, no seu direito, e problemas, inclusive, futuros. Quem sabe aí o veículo pode ser roubado, furtado, e essa peça desmanchada e parar naquela oficina. Já se vê que você é eu já sabia disso, eu te conheço, um repórter que está sintonizado, um jornalista que está sintonizado. Veja só, nós fizemos um projeto de lei, agora o segundo, proibindo a seguradora e a oficina de usar peça usada ou recondicionada, só com a autorização expressa do segurado. E mesmo assim, mesmo que o segurado autorize a oficina a usar uma peça recondicionada ou usada, vai ter que ser apresentada a nota fiscal da onde foi comprada esta peça
E a nota fiscal também pelo desmanche. Aonde que o desmanche comprou? 2 notas fiscais. Porque o que acontece é o seguinte, muito bem, a oficina credenciada hoje, como eu disse, é obrigada a comprar peça usada ou recondicionada. Ela compra em desmanches clandestinos. E estas peças normalmente são peças receptadas, peças que foram roubadas, peças que são de carros, veículos furtados ou roubados. Com isso, cria-se um ciclo vicioso. Alimenta-se o mercado de compra ilícita de peças, a criminalidade é estimulada, sobe, porque tem muito roubo, aumenta a insegurança, aumenta a procura por seguros, aumentam as taxas de seguro, então é um ciclo vicioso, em que a seguradora pratica preços lá embaixo, com as oficinas credenciadas, obriga as oficinas credenciadas a comprarem de desmanches clandestinos, normalmente peças que são de veículos roubados ou furtados, com isso cai a qualidade do atendimento, se colocam, às vezes, rodas de liga leve recondicionadas em veículos, o segurado achando que com a bandeira da seguradora está tudo bem. E estimula-se a prática do crime. Essa é uma primeira vertente de fraude que a CPI está apurando. Deputado, quando o senhor fala no projeto 575 de 2008, que dispõe sobre a comercialização de partes, peças, acessórios, a simples nota fiscal, a cobrança do imposto já não desestimula essa prática? Olha, com a nota fiscal, vai acontecer o seguinte, peça roubada não tem nota fiscal. Não tem nota fiscal. O desmanche vai ter que ter a nota fiscal e a oficina que fez o conserto vai ter que ter a nota fiscal que ela comprou do desmanche. O desmanche da onde ele comprou. E a oficina, a nota fiscal do desmanche. São 2 notas fiscais que vão minimizar o risco do veículo ter sido roubado. Agora, me permita dizer a segunda vertente da fraude. Eu tenho até um projeto aí que eu estou brigando para derrubar um veto. Há um acidente e o veículo sofre perda total. Destruiu completamente o veículo. Você sabia que a seguradora tem que mandar uma perícia fazer a vistoria e atestar, houve perda total. Precisa consertar mais de 75% do veículo. Então tem que decretar perda total. Qual a importância desse laudo, desse certificado de que houve a perda total? Quando o carro for para o leilão, se o leiloeiro tiver esse certificado ou laudo de perda total, ele só pode vender a carcaça como sucata para o ferro velho. Mesmo que o carro ainda esteja praticamente intacto, ou seja, algumas partes, o carro mais antigo que tem algum problema, mesmo assim... Deu perda total. Acabou, é da seguradora. Perda total, é da seguradora, vai ser feito o leilão, sem chassi, sem placa e sem documento. 95% dos leilões deveriam ser só de sucata, sem o chassi, sem a placa e sem o documento. O que acontece? A seguradora não manda fazer a vistoria, o carro vai para o leilão, para o leiloeiro, sem o laudo, e um carro que tem perda total, que só poderia ter a sucata vendida, é leiloado com o chassi e o documento. Quem compra, não está comprando a sucata, está comprando o chassi e o documento, porque muitas vezes pode encomendar o roubo ou furto da carroceria, colocar em cima do chassi e do documento e esquentar o carro. E os leiloeiros vendem 95% de automóveis que não poderiam ser leiloados porque tem perda total. Os leiloeiros faz, compra-se, estimula-se o roubo e o furto de veículo. Agora, daí a clonagem onde dos está a veículos, fiscalização? né? Basta procurar um veículo idêntico. Você tem dois tipos de clonagem. Primeiro, você tem o chassi e o documento, que você então encomenda o roubo e o furto e esquenta na carroceria. E segundo, você tem ali, você compra um Gol todo estourado. Além de te separar a placa, o chassi e o documento para encomendar outro, o furto e roubo e esquentar o carro, a carcaça que está ali, você tem 2 portas de Gol. Muito bem. Você compra 100 portas roubadas, de Gols roubados, Que legaliza. e vai vendendo, vai legalizando com base naquelas 2. Você chega, nossa, olha o meu Gol aqui. Você já vendeu 100 portas, olha o Gol aqui. Então, essa também é uma fraude em que a seguradora, para baixar os seus custos, estimula isso e redunda no aumento. Eu tenho, então, um projeto que determina o esmagamento da carcaça e abaixa na documentação toda vez que houver perda total. Foi aprovado por esta casa, foi vetado. E eu quero que a Assembleia
Vote, eu tenho derrube direito de que o veto seja reapreciado, que eu entendo que tem que ser derrubado. O veto é porque seria matéria federal, já que se trata de trânsito, e eu sustento que carcaça não transita, então não é trânsito. Você já viu uma corrida de carcaça na 23 de maio? Carcaça só transita se estiver em cima da carroceria. Bom, desculpe que estou falando muito, mas tem pouco tempo. A terceira vertente da que a CPI está investigando de fraude. Jorge, o sujeito segurado é roubado. Coloca o revólver na cabeça dele, manda ele descer do carro quando ele tem sorte e rouba o carro. Desesperado, ele perdeu o carro, está traumatizado, vai até a delegacia mais próxima, faz um boletim de ocorrência registrando o assalto, o roubo. Ingenuamente pega esse boletim de ocorrência e vai até a seguradora pedir o pagamento do dinheiro, da indenização, do prêmio do seguro. Muito bem. A seguradora imediatamente remete a uma equipe de investigadores particulares. E essa equipe de investigadores particulares vai apurar se aquela pessoa que foi roubada, na verdade, está querendo fraudar a seguradora inventando que foi roubada. Essa equipe, que precisa ser investigada, quem são essas pessoas que atuam assim, ganha percentual sobre o que eles conseguem economizar de pagamento. Sabe o que eles fazem? Juntam um contrato de que o carro foi vendido no Paraguai, que tem um cartório do Paraguai no esquema. Mostram o contrato de compra e venda aí daquele carro no Paraguai. O segurado passa por estelionatário. estelionatário. Ele disse para o segurado, você não foi roubado coisa nenhuma. Você está aplicando um golpe, você vendeu o seu carro no Paraguai. O sujeito não recebe e ainda é processado por estelionato. São muitos casos assim? Muitos casos. Anote uma coisa. Eu tenho um documento do Ministério Público de São Paulo. A Real Seguradora, que foi sucedida pela Tóquio Marine, segundo dados do Ministério Público, de 2003 a 2007, deixou de pagar mais de 80 mil segurados. Isso precisa ser apontado. Nós estamos apurando a CPI, mas posso dizer uma coisa, não estamos só na dependência da CPI que vai apurar. Os GAECos do Ministério Público de São Paulo, através dos GAECos, que são Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, eu tive já uma conversa com o doutor José Reinaldo Guimarães Carneiro, que é um promotor seríssimo, que está envolvido em vários casos aqui importantes, e é o coordenador geral dos GAECos. Conversei, que o Ministério Público está atento, acompanhando os trabalhos da CPI, e na qualidade de relator desta CPI, vou reportar tudo que foi apurado, e independentemente da CPI, das providências que vai ser tomadas, eu vou enviar o relatório ao Ministério Público, porque são fatos extremamente graves. Pode uma seguradora deixar de pagar 80% dos seus segurados? O número não é... Olha, mais de 80 mil segurados é um número maior do que a maioria das cidades do estado de São Paulo. Sim. Mais de 80 mil segurados deixaram... Olha o que eu estou falando, hoje, 80 mil pessoas não cabem no estado do Morumbi lotado com as reformas que foram feitas. É mais do que um Morumbi lotado de segurados que não receberam o pagamento só por uma seguradora. Agora, o que passa, por exemplo, do contrato de seguro? A pessoa coloca algumas condições. Olha, o veículo fica em garagem, fica na residência, fica no trabalho. Ah, você foi roubado na rua, não vou lhe pagar. As seguradoras, de alguma maneira, estão pressionando o segurado e deixando de pagar o prêmio do seguro? As seguradoras querem até, são todas exigências ilegais, querem até exigir que o segurado diga quem vai dirigir o carro. Ora, é uma limitação ao direito de propriedade que não pode ser imposta no contrato. Dirige o carro quem quiser. A seguradora fez o contrato de seguro, ela é obrigada a pagar a indenização, independentemente de quem está dirigindo. E ela pode, por exemplo, colocar um rastreador no carro e se o carro não estiver no trajeto que o cliente diz que deveria estar, não pagar o seguro também? O consumidor tem que ficar atento a essas coisas. Tem que ficar atento porque não é obrigação colocar o rastreador. E tem seguradoras que obrigam o segurado a ir até ela, ficar na fila e aguardar, perder o dia inteiro para instalar o rastreador. Quando o interesse não é do segurado, o interesse é da seguradora. Então ela que vá até o segurado e instale.
Então, eu acho que tenho certeza, é uma situação ruim, errada, isto está vinculado à defesa do consumidor. Quando a Assembleia tem uma CPI apurando, é porque existe crime contra a relação de consumo, porque se trata de direito do consumidor, que é competência estadual, e você que está nos assistindo, perdoe até uma certa indignação nossa, mas acesse o e-mail, pelo e-mail, CPI, está aparecendo aí? CPI. Seguradoras. Desculpa, CPI Seguradoras. Eu olhar porque tem uma televisão aqui ao lado. CPI Seguradoras, @fernandocapes.com.br, está aí embaixo. Acesse, denuncie, eu vou levar para a CPI, eu vou levar para o Ministério Público. Eu fui, segunda-feira de manhã, segunda passada, eu estive em Santos. E fui a uma seguradora, acompanhar uma senhora que estava tendo dificuldade de receber. Ao meu lado, eu vi a pessoa sendo constrangida pelo atendente a levar o veículo para ser consertado na oficina credenciada. Imediatamente nós entramos, interferimos na situação, me identificando. Agora, isso deve acontecer muito. Nós temos que tomar providências e o caminho aqui, em primeiro lugar, é sim legislativo. Algumas leis que disciplinem, detalhem, tornem mais explícitas as obrigações das seguradoras. E essa questão do esmagamento da carcaça, infelizmente, o projeto que nós apresentamos foi aprovado, mas foi vetado, mas no estado de Mato Grosso foi sancionado, e lá já é lei. E aqui em São Paulo nós estamos perdendo tempo. Por que os vetos? É uma questão. Nós, deputados estaduais, e eu tenho falado isso para aquele que venha a ser o próximo presidente da Assembleia, temos que votar mais projetos de deputados. Sim. Temos que votar os projetos de deputados e temos que apreciar os vetos, sim, em questões temáticas. Tá certo? A Assembleia tem tido um funcionamento exemplar. Nesse primeiro biênio do nosso presidente Vaz de Lima, aprovou projetos da máxima importância do Poder Executivo. Hoje, se o governador José Serra faz e está fazendo uma administração espetacular, provocando a criação de novos créditos, aumentando a arrecadação tributária. Hoje o Estado tem mais de 50 bilhões para ser investido, vai ter uma revolução no Estado de São Paulo nos próximos 2 anos. É sem dúvida pela colaboração desta Assembleia, que sob a presidência de Vaz de Lima aprovou inúmeros projetos. Agora, nós temos também que analisar a questão dos projetos dos deputados e principalmente a questão da derrubada dos vetos. Deputado, ainda voltando à questão da CPI, só uma CPI para trazer todos os atores e trazer também transparência para as relações de consumo. E como fica a questão das empresas idôneas que têm pago os seguros devidamente? Isso aparece nas estatísticas? Isso vai ficar claro aqui com o trabalho da CPI, deputado? Vai ficar claro. Nós temos fraude dos dois lados. Tem segurados que aplicam fraudes também em seguradoras, sim, mas o número maior é de seguradoras que aplicam a fraude nos segurados. E essa questão nós temos que disciplinar. O segurado que pratica a fraude é a minoria e é um estelionatário. O estelionatário tem que ser processado, tem que ser punido, ele frauda o sistema. Agora, não pode partir da seguradora certas práticas que acabam redundando na proliferação de desmanches clandestinos em que se compram peças roubadas, a fiscalização é uma fiscalização que existe, mas não é 100%, então continua existindo. Qual é o problema? Enquanto tiver receptador, vai ter o furto, vai ter o roubo. Existe perigo hoje de furtar toca-fitas ou fita cassete? Não, por quê? Porque não tem mais receptação disso. Por que teve uma época que era uma febre de roubo de relógio Rolex? Tinha um receptador específico que só comprava relógio Rolex. Você tem que atacar o problema na causa para não precisar combater o efeito. E onde deve entrar a mão firme do Estado? Eu digo isso porque quando o senhor coloca que algumas seguradoras praticam a fraude, não pagam os seguros, alguns segurados também tentam fraudar o seguro, isso tudo desemboca lá na frente na justiça. O senhor, como promotor público, promotor de justiça, como é que vê o judiciário entulhado de ações e ainda mais ações das seguradoras aí por conta de fraudes? Nós temos um pouco a mania de empurrar para a justiça todos os problemas. É a questão da judicialização dos conflitos sociais. Que nem agora está falando briga de torcidas. Desde 1994
que eu enfrento esse problema, processamos torcida organizada, proibimos torcidas organizadas de entrar nos estádios, recadastramos torcidas organizadas, a violência caiu de 16 ocorrências por jogo, caiu para 0,3 ocorrências, vira e mexe acontece, porque o problema não é só, mas ninguém vai para a cadeia, abre o Código Penal, briga generalizada, um monte de gente brigando, é crime de rixa, é infração de menor potencial ofensivo, a lei não permite nem prisão em flagrante. Vamos mudar a lei, vai para a cadeia. Como? Tem 440 mil presos só no estado de São Paulo. As cadeias estão superlotadas. A solução não é judicializar o problema, levar o conflito ao judiciário. Qual a solução? Tem que ter uma ação, principalmente de organização, em que se construam estádios onde seja possível permitir o acesso de famílias. O consumidor estaciona o carro num local permitido, um local seguro, coberto. Sim. Entra num lugar que parece com um shopping center, senta num lugar numerado, áreas divididas de 1.000 em 1.000 lugares, ele chega em cima da hora, está lá o seu lugar reservado. Com isso, o vândalo não vai. É a teoria da janela quebrada, do Sim. William Brereton. Você vê um lugar em que tem bagunça, você faz bagunça. Você vê um lugar ordeiro, você se sente deslocado para fazer bagunça. Então a solução, assim como na questão da violência do futebol, a solução está na administração, na construção, na oferta de um melhor produto para o consumidor, nesse caso também. Nós temos que ter ação, nesse caso, uma ação legislativa que iniba a ação criminosa no começo e facilite Sim. a fiscalização. Com leis. Agora, muito se fala também que o seguro é caro e às vezes proibitivo para uma faixa da população, porque há também muitos roubos de carros, ou seja, as seguradoras teriam que arcar com prejuízo. Como regular esse mercado de maneira tal que o seguro fique acessível, todos possam fazer o seguro e, ao mesmo tempo, haja menos fraudes, deputado? A pergunta do Jorge não podia ser mais oportuna. O que as seguradoras vão dizer de tudo isso que eu falei? Se aplicar tudo o que o deputado está dizendo, o seguro vai subir a uma taxa que você não vai conseguir pagar. Claro que não. Porque no momento que essas medidas são tomadas, diminui-se a criminalidade, diminui-se o furto e o roubo, diminui-se a sensação de insegurança. E se sabe que a taxa do seguro varia de acordo com o percentual de risco. Quanto menor o risco, menor a taxa. Não vai subir, vai diminuir. O que sobe a taxa do seguro é a sensação de insegurança, é o aumento do índice de criminalidade. Por isso que para as seguradoras é ilusório achar que é melhor diminuir a criminalidade. Não é. Comercialmente, é melhor que exista a criminalidade em alta. Deputado Fernando Capês, deve ter gente em casa torcendo para que esse projeto, que foi objeto de veto, venha se tornar uma realidade e as carcaças sejam de fato esmagadas. Isso talvez tenha trazido da parte das seguradoras uma redução no tal do PT, da perda total, né? Vão ter que pegar o carro e tentar consertar o carro, reproduzir nas suas características originais e não de tanto lixo, tanto entulho, né, vamos dizer assim. Isso o senhor acredita que possa mudar com o desaparecimento dos desmanches? Ou não? A gente ainda está falando de uma fantasia, não é fantasia ou de alguma coisa que é difícil de ser realizada? Não é fantasia, não. É fácil de ser realizado. Esse projeto não saiu só da minha cabeça. Foi proposto por promotores experientes que trabalham no Ministério Público Criminal, por delegados de polícia, por oficiais da Polícia Militar, por especialistas. Ou seja, isso aqui não é uma coisa chutada. Se houver o esmagamento da carcaça, se não houver o leilão, ou o leilão não for feito da maneira como ele é feito, sem dúvida que vai haver a diminuição da criminalidade. Então, a gente tem que dar uma chance, tem que se tentar. O próprio projeto, é claro, o projeto foi vetado por questões de natureza jurídica. O projeto foi vetado porque é uma alegação jurídica, uma tese defensável, respeitável, razoável, de que a matéria diz respeito à legislação de trânsito. Se diz respeito à legislação de trânsito, a competência do Congresso Nacional, Sim. não é da Assembleia Legislativa. Ocorre que, mesmo que ela possa transbordar em assunto de trânsito, ela tem tangência no tema consumidor. Sim. E o Supremo Tribunal Federal já entendeu que, embora de trânsito se resborde em meio ambiente, se resborde em consumidor, há competência concorrente das Assembleias Legislativas. Ademais, o que eu falei, a carcaça não transita, então não pode ser trânsito. Existem posições jurídicas também favoráveis ao projeto. Agora, se ele é importante, se ele tem tal importância,
e existem duas posições, ele é polêmico, por que não ficarmos com a posição mais consentânea com a defesa do interesse público? Quando o senhor fala em transbordar um assunto, a carcaça também poderia ir para o lado do meio ambiente, haja vista que as empresas socialmente responsáveis têm que dar destinação final para os seus resíduos, ou seja, de quem é a carcaça de um carro depois que ele tem perda total? Eu estava pensando no lado do consumidor, mas você faz ver também um outro lado. Que é do meio ambiente. Essas carcaças estão por aí, seja no fundo de represa, no fundo do Rio Tietê, terrenos baldios. Então, mais um argumento de que a competência é concorrente, por mais esta razão, por mais esse lado. Enfim, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Said Murad de requerido a instalação da CPI. Quero cumprimentar os meus colegas de CPI, o deputado Baleia Rossi, o deputado Roberto Moraes, o deputado Enio Tato, o deputado Edson Giriboni, o deputado Milton Leite Filho, o deputado Valdir Agnello. Quero cumprimentar, espero que ainda que com o prazo exíguo, esta CPI possa ir adiante, possa apurar. Espero que o telespectador envie denúncias, colabore com cpiseguradoras@fernandocapes.com.br. Nós vamos votar a realização de uma audiência pública. Espero que a gente possa, sobretudo, continuar votando projetos de deputados relacionados a esse tema. Deputado, só para esgotar um tema, pela oportunidade, a questão também do pagamento de seguros para vítimas de acidentes automobilísticos, vítimas de atropelamento. Isso também é alvo da CPI? Essa é uma questão, nós estamos mais focados nessa questão da seguradora. Agora, esse também é um tema interessante, é o DPVAT, né? Mas nós estamos, eu realmente estou por parte, eu estou com foco, nós temos também a questão do seguro saúde, mas eu estou com foco nessa questão do desmanche, no reaproveitamento de peças, na fraude aos segurados. Eu gosto de desenvolver meu raciocínio por etapas, eu gostaria de ver solucionada essa questão para partir para o problema seguinte. Muito bem. O que faltou dizer para encerrar essa conversa, deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Bom, talvez tenha faltado dizer dessa passagem, né? Eu fiquei 20 anos no Ministério Público como promotor de justiça e estou aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria dar um pouco do meu testemunho de que eu me vi, Jorge, surpreendido positivamente. A gente faz muita crítica ao Poder Legislativo. Eu lembro uma vez uma foto pitoresca do Jornal da Tarde, em que tinha um circo na frente do Congresso Nacional e eles usaram o picadeiro. Então, existe até uma tendência crítica, até jocosa da nossa parte. Mas eu digo que a Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, passam muitos projetos importantes. E eu estou realmente admirado da qualidade dos projetos, eu tenho orgulho da Assembleia, tenho orgulho de ser deputado estadual, estou muito feliz no exercício do parlamento e feliz também com meus colegas deputados estaduais. Obrigado por sua entrevista. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui e já deixa o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, é só convidar. Seu deputado Fernando Capês, do PSDB, e você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.